Então, hoje nós vamos falar do aspecto filosófico e do aspecto religioso, né? Então, já entrando na questão da filosofia, como a gente já tinha falado alguma coisa, né? A filosofia analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, né? Ou seja, de onde viemos, né? A nossa origem e o nosso destino. E reflete sobre as causas da felicidade e da infelicidade humanas, né? Por que somos felizes, por que somos infelizes, né? Então, essa questão, essas reflexões, né? De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, então isso dá essa interpretação da vida, né? Que é uma concepção do mundo, e isso é faz parte, esse é o aspecto, né, filosófico da doutrina espírita. Essa filosofia, ela ensina o autoconhecimento como instrumento indispensável à evolução intelecto-moral do espírito, né? Então é aquela coisa que Jesus nos dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos, né? Para então podermos ter essa evolução. Ah, deixa eu ver o que a Tânia mandou aqui agora. Meu Deus, como é que eu enxergo isso? Ah, achei o chat finalmente. Uhum, tá. Ok. Continuando, estou conseguindo acompanhar? Qualquer coisa vocês me falem. Tânia, Andressa, estão conseguindo acompanhar? Sim, tranquilo. Me bati aqui, mas sim, ouvindo eu tô aprendendo a Então, mexer. então tá, beleza. Não, até eu tô com dificuldade aqui também, tá? É minha estreia aqui também, então a coisa também tá um pouco confusa, mas tudo bem. Qualquer coisinha diferente, se vocês perderem a imagem aí, ou o som, alguma coisa, dá um jeito de me avisar ou pelo WhatsApp, tá? Que daí eu também não vou saber acompanhar aqui. Então vamos lá, ainda na filosofia, né? O Espiritismo desencadeia, a partir da apreciação que podemos ter dos princípios que ele exara, né? Dos princípios que ele nos mostra, uma moral que conduz o adepto à ética do amor lecionada por Jesus, ou seja, buscando aquele nosso autoconhecimento, né? Buscando esse conhecimento moral que a gente precisa ter, né? Então nós vamos nos direcionar para aquela ética do amor, para aquela ética da caridade, né? Que era o que Jesus nos ensinava, né? Nos ensinou. E eles examinam os atributos de Deus, as relações de Deus com o homem, apresentando a partir disso um código moral, por meio do qual todas as criaturas vão ao encontro do Criador, né? Então, com isso a gente consegue se elevar a partir desse conhecimento moral, desse autoconhecimento. Com isso a gente consegue se elevar, aprimorar o nosso ser, nos tornarmos mais perfeitos, e conforme nós formos mais perfeitos, conforme nós formos nos aprimorando, então a gente vai conseguir, né, chegar cada vez mais próximo do nosso Criador. E vendo essa segunda parte do vídeo, eu consegui entender mais ou menos o que a Evelyn quis dizer com essa questão de relacionar os aspectos aos livros, né? Então, o aspecto filosófico, ele encontra-se abordado no Livro dos Espíritos. Então, não quer dizer que só aqui tem o aspecto filosófico, né? Como lá na questão do aspecto científico, né? Não quer dizer que estivesse contido só naqueles 2 livros lá, não. Aqui, principalmente no Livro dos Espíritos, né? Essa questão filosófica, ela é mais debatida. Então, quem somos, de onde viemos, o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, essas questões filosóficas, elas são mais abordadas, são mais aprofundadas no Livro dos Espíritos.
Isso não quer dizer que não vai ter filosofia, né, questões filosóficas nos outros livros, mas aqui, principalmente, é o foco desse volume, né? Já passando de filosofia para religião, então a gente ainda pega aquele gancho da questão moral, né? E tenta entender o que é moral, porque muito se fala em moral, a gente fala moral, moral, a gente sabe o que é moral, mas muitas vezes a gente não se atém ao significado, né, da palavra moral, o que ela realmente quer dizer, né? Então aqui ela explica isso, né, que a moral ela pode ser vista como um sinônimo de ética, é uma teoria de valores que regulam a conduta humana, né? Então é um regulador, uma disciplina, né, que é colocada na nossa conduta perante a sociedade, perante Deus, né, de forma que a gente não atropele ninguém, não fira ninguém, não fira os sentimentos, não magoe, né? Então, toda essa questão de conduta, ela acaba sendo o nosso, vamos dizer assim, o nosso guia, né? Para que a gente possa se portar na sociedade de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais zelosa, não só por nós mesmos, mas pelos outros, principalmente também, né? Só um pouquinho, só deixa eu resolver um. Oi, pessoal, desculpa. Que o meu cachorrinho invadiu a minha área aqui e o problema é que ele quer colo, e daí eu não tenho espaço que chega para isso tudo. Fui obrigado a chamar ajuda aqui, porque senão não dava certo. Às vezes ele vem, deita no chão, fica ali do ladinho quietinho, não tem problema nenhum, mas hoje não, hoje ele queria cola e daí não rola. Ai, ai. Então tá, dando sequência aqui, vamos para a parte da religião, né? Aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Então, ele é religião, né? A doutrina espírita, ela é religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Então, muitas vezes quando nós perguntamos, né, para um dirigente de casa espírita, para alguém que está estudando espiritismo, se o espiritismo é religião, às vezes isso soa um pouco confuso, porque alguns dizem que é e outros dizem que não é, ou a própria pessoa diz que é e também que não é. Por quê? Porque o que acontece é assim, ele é uma religião, pois busca essa transformação moral, certo? Só que, mesmo buscando essa transformação moral, mesmo tendo esse vínculo, essa coisa similar a outras religiões, ele não tem toda aquela mistificação, digamos assim, né, que existem na maioria dos cultos, na maioria das religiões, que seria sacerdotes, cerimônias, sacramentos, rituais, culto de imagens, velas, vestes especiais para aquela ocasião, manifestações, né, exteriores, manifestações que seriam também muitas vezes esses tal de cerimoniais, né? Então são coisas assim que a maioria das igrejas, a maioria dos cultos, né, eles têm alguns padrões, né, que a gente chama de dogma, digamos assim. Então, o espiritismo, quando ele é puro, né, digamos assim, um espiritismo puro, ele não vai ter esses dogmas, essa padronização, né?
Então, ele é religião, sim, porque busca essa transformação moral, mas nesse sentido de padronizar um culto, um dogma, um, um ritual, buscando colocar alguma pessoa no altar, alguma coisa assim, né? Alguma imagem, né? Então, não, aí ele não é religião. Eu não sei se vocês conseguem compreender distinguir essas duas coisas, né? Ficou claro para vocês? Vocês conseguem entender isso? Sim. Uhum. Tânia também? Na verdade, ela. Eu achei que tinha entendido, mas deu um nó. De- Ela não. Ela é uma religião, ela não é uma religião, mas tem um aspecto religioso. Ele é, na verdade, uma filosofia. Deixa eu puxar aqui, aqui no nosso tomo. Ele diz alguma coisa, uma filosofia espiritualista, né? No nosso roteiro 3 ali do módulo 1, ele vai dizer para vocês bem isso. Ele é uma filosofia espiritualista. Então, ele tem esse aspecto religioso porque ele busca, né, aquela transformação moral se espelhando em Jesus, né, e tentando levar todos nós ao encontro do Criador, que é o que todas as religiões buscam fazer. Então, esse é o aspecto religioso dele. Mas ele não segue aquela padronização, aquela dogmatização que existe na maioria dos cultos, né? Então ele não tem esse aspecto religioso voltado a culto, porque geralmente quando a gente fala em igreja, né, quem é católico já vai lembrar da hóstia, é, que mais que eu não conheço, na verdade, outras religiões, mas se você pensar numa Umbanda, acho que já vai pensar num terreiro, um candomblé, né, todas essas, cada um tem um, um aspecto, né, que distingue, né, um, a questão da cruz, né, o próprio crucifixo, as evangélicas com o galo, né, na cruz da igreja, no topo da igreja. Então, são várias coisas assim que distinguem uma coisa, né, aquela religião das outras, né? Isso no Espiritismo, a princípio, não existe, tá? Não deveria de existir. Ainda que algumas casas, alguns centros espíritas, acho que mais, não é por maldade, não é meio que para, às vezes, para facilitar, né, a nossa conduta, o nosso entendimento, a nossa forma de se portar numa reunião espírita, acabam meio que criando algumas situações, né? A questão mesmo assim da gente dizer, vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração, tá? Precisa? Não, não precisa, é dogma. Mas a gente se concentra melhor, né? Se a gente fechar os olhos, né? Então tem coisas que são óbvias, né? Não há necessidade. Você pode de repente conseguir a concentração ficando de olho aberto. E eu preciso ficar, né, que normalmente a gente diz, tem que descruzar pernas e braços, eu já ouvi isso em alguns centros espíritas, descruza pernas e braços quando vai fazer oração, que o magnetismo, aquela fluidificação, né, aquela energia vai circular melhor pelo teu corpo. Isso não existe, né, mas se isso me faz sentir melhor, né, então eu posso aplicar isso sem dúvida nenhuma. A questão do passe, o próprio passe, é uma questão muito comentada nesse sentido, né? Porque, como é que vamos fazer o passe? Vamos botar a mão na cabeça e ir passando de cima para baixo e tal, e, e isso vai ser melhor do que se eu simplesmente só colocar a mão na cabeça, só posicionar a cabeça, né? São coisas assim que não, na verdade, não precisaria nem botar a mão sobre a cabeça, porque a energia ela circula dentro do ambiente. A intenção que a gente tem de ajudar, de transmitir aquela energia, é muito mais forte do que o posicionamento da mão. Mas aí tem pessoas que são sensitivas
quando dão o passe, se elas forem levando as mãos ao longo do corpo da pessoa que está recebendo o passe, elas vão acabar percebendo que, de repente, na região cardíaca, aquela região está meio afetada. Você, né, a pessoa que é sensitiva, ela vai perceber uma diferença de energia naquele setor, naquela área, e vai ficar um pouco mais focada ali, porque ali está precisando receber mais energia, ali está precisando receber mais fluido, né, e tal. Mas aí são coisas muito assim, pessoais, né? E isso não dá para padronizar. Então não existe um padrão, né? Então são coisas que, se a gente começar a padronizar, dizer que todo mundo tem que vir de branco, que todo mundo tem que vir de, né, com um lacinho na cabeça, ou coisa e tal, começa a virar um negócio que não, daqui a pouco ninguém vai conseguir explicar mais nada. Isso não tem nada a ver, né, com o que a gente prega, né? Ficou mais claro ou mais complicado ainda? Ah, não, esclareceu muito, muito interessante, obrigada. Uhum. Andressa? Não, eu achei bem interessante tu falar essa parte ali, por exemplo, quando a gente, né, de fechar os olhos para fazer uma oração. O que eu acho que acontece, assim, como a doutrina espírita, ela é muito nova, né? Se tu comparar em relação ao catolicismo, por exemplo, Uhum. todo mundo, praticamente, eu estou falando por mim, acho que eu não conheço alguém aqui, por exemplo, do centro que tenha nascido numa família espírita, né? Espírita desde berço, Uhum. né? Talvez tu conhece mais pessoas, Uhum. mas todo mundo vem de uma religião já, por exemplo, né? Eu sou católica, batizada, fiz crisma, me casei na Uhum. igreja. Então, todo mundo que frequenta o centro vem de uma religião e ele traz essas coisas da religião, né? Sim. Traz esse fechar os olhos, traz esse tipo de, que nem tu falou, esses dogmas, né? Então, Uhum. às vezes é isso que acontece, né? E realmente, como tu falou, procurar não. É difícil tirar isso das pessoas, né? Dizer, não, não faz assim que é errado, né? Como eu te falei, a gente Aham. traz da casa, né? Da outra, como diz, da outra crença que a gente tinha, né? A Sim. gente traz essas coisas, né, pro espiritismo. Parece até que nós já precisamos, né, de algum manual A de gente, conduta. a gente precisa, tipo, Ah, se segurar em alguma coisa, assim, né? Sim, Parece que a sim. gente está condicionado a ter esse tipo de comportamento, ainda a gente não se libertou dessas coisas, né? A É gente verdade. pode ver que às vezes tu tá muito aflita, você vai lá, acende uma vela, não parece que o negócio funciona melhor, assim? É, aí eu, eu eu, deixa eu falar antes, que daí tu sim, completa, cara. sim. Então, eu gostei muito do que tu falou, Andressa, porque tu começou a falar e eu ia dizer que não, e daí é assim, porque quando eu levo alguém para uma palestra e tal, a primeira coisa que a pessoa me pede é o que que eu tenho que fazer, né? O que que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa para fazer. Não, você vai lá, você vai ficar em silêncio e vai prestar atenção. Mas aí tinha essa coisa das mãos, de ficar com as mãos abertas sobre as pernas abertas, não Sim, cruzadas, né? sim, sim. E agora tu falou que isso, claro que não é. Claro que se eu tiver, mesmo que eu tiver com as pernas cruzadas, o que eu tiver que receber, eu vou receber, né? Mas a Andresa Exatamente. falou muito bem. A gente É. vem de doutrinas muito assim exigentes num monte de coisa que a mim, né, não agregou tanto que eu estou estudando a doutrina espírita, mas assim Hum. a gente tem que seguir padrões, né? E é bem interessante. Acho que a gente acaba fazendo isso porque sente uma necessidade de seguir um padrão. Eu acabei de rir, Andressa, bem isso. É. Sim. Pode continuar, Caris. Nós já somos condicionados, né? Já somos condicionados a seguir certos comportamentos, certas, né? É, diz outro, é uma postura, né? Você vai ter que ficar desse tipo, vai ter que ficar daquele, vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Então a gente já tem esse condicionamento. Também
a grande maioria de nós já vem anos, né, sofrendo esse condicionamento, né, então esse é o resultado, né. Mas aí tem uma outra coisa que é interessante, meu pai sempre me ensinava que quando a gente passa de frente a uma igreja, né, seja ela qual for, a gente fazia o sinal da cruz. Então eu aprendia, né, principalmente quando ia para uma cidade nova, que passava pela primeira vez na frente de uma igreja, né, fazia o sinal da cruz. Eu não entendia porquê daquilo, né, mas aí se parava para pensar e tal, depois a gente começa a entender, não, o principal é em sinal de respeito, né? Tá, então em sinal de respeito você passava na frente de uma igreja, seja qual for o culto, e fazia o sinal da cruz. Aí, se você parar para analisar isso um pouquinho mais a fundo, é um dogma, não há necessidade de fazer, sem dúvida nenhuma. Mas, agora vamos parar para pensar assim, tá? Eu estou passando agora numa cidade, estou ali naquela minha, muitas vezes entretido na minha viagem, no meu serviço, aonde que eu tenho que ir, aonde que eu quero chegar, toda aquela muvuca, toda aquela coisa, né? Aquela correria que é o nosso dia a dia. Estou passando na frente de uma igreja, vejo uma igreja automaticamente, né? Porque eu já sou dogmatizado para fazer isso, automaticamente eu vou fazer o sinal da cruz. O simples fato de eu olhar para a igreja e me condicionar a fazer o sinal da cruz, já dá aquela brecada, digamos assim, em todo aquele alvoroço que o meu organismo, que o meu psicológico estava, e você já tem uma postura um pouquinho diferente, você já dá uma aliviada na tua carga, né? Aquela tua prostração, digamos assim, aquela tua, né, é, acalmada que você dá naquele momento, você já consegue, vamos dizer assim, dar uma recarregadinha na tua energia. É que nem pegar o celular e plugar ele um pouquinho no carregador do carro, que vai demorar para carregar, que leva um dia inteiro para carregar, mais um pouquinho carregou, né? Então, assim, a gente também já dá aquela carguinha, você sai fora daquela loucura, né? Então, são coisas que nem senta lá, né, vai para o centro espírita, vai numa igreja, seja onde for, senta e se posiciona ali com as mãos espalmadas para cima, voltadas para cima. Ah, precisa? Não, não precisa. Te faz bem? Sim, me faz bem, eu me sinto melhor. Ótimo, continua fazendo assim, certo? É simples. Você se sentiu bem daquela maneira? Beleza. Ah, não, mas eu sou acostumado a cruzar os dedos, né, botar em posição de rezar, como aprendi na Igreja Católica, para mim é melhor. Beleza, continua fazendo dessa forma. Como você se sentir melhor é a melhor forma de fazer. E aí a gente segue a vida muito melhor, muito mais tranquilo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu analiso dessa forma. Não, eu concordo também. Bem... Desculpa. Acho que é mais ou menos por aí, né, Tânia? Não, eu esperei porque eu achei que eu tinha cortado a conversa dela. Eu concordo plenamente. A gente tem uma gruta aqui na entrada de Dona Ema, de Nossa Senhora de Fátima, né? Uhum. E sempre que eu passo, quer dizer que eu estou indo para fora da cidade. Então, eu peço para ela proteção, né? Falo com os espíritos já hoje, né? Mas, assim, e quando eu volto, eu agradeço. Que legal. Mas eu acho muito legal isso. Eu penso assim, eu sou muito aberta, eclética é a palavra. Tudo que não faz mal e que me faz bem, pronto, acabou, né? Com certeza. Eu acho que tudo é você, conforme a forma que você vê as coisas. Então, eu não tenho muitos dogmas, não. A gente tem, né? Tem, claro que tem. Mas o Sim. que eu quero dizer assim que eu faço de tudo um pouco aquilo que eu acho que é bom, aquilo que resumindo, porque se a gente for olhar todas as religiões, em algumas coisas elas têm alguma semelhança, por mínima que seja, elas têm. Então, Sim. aquilo que é positivo de todas, eu recebo muito agradecidamente, sabe? Bem isso. O que que nós devemos evitar, digamos assim? Ah, eu agora preciso
preciso muito fazer uma oração para uma pessoa e preciso, vamos dizer assim, ajudar aquela pessoa, mas o lugar que eu estou aqui não é adequado, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ir para um templo, eu preciso ir para um centro espírita, porque senão eu não vou conseguir me controlar. Não existe isso, eu não vou conseguir orar, né? Isso não existe. Em qualquer lugar que você estiver, dentro do carro, no banheiro, num lugar reservado, qualquer lugar que você estiver, se você conseguir se concentrar, né, para até às vezes no meio do próprio público, digamos assim, você está ali numa sala, mas você consegue se reservar uns minutinhos, baixar a cabeça um pouco, fechar os olhos, não precisa colocar a mão junto para todo mundo ver que você está rezando, não. Baixa a cabeça, fecha os olhos, se concentra naquilo que você quer, você consegue fazer uma oração para ajudar uma outra pessoa em outro lugar e até para se acalmar, para se ajudar a si próprio, né? Então não tem essa necessidade de algum lugar específico para fazer. Então isso seria um dogma, né? E além disso não seria uma coisa benéfica, porque de repente você vai se privar de se ajudar ou de ajudar alguém, porque não está numa situação como determina tal e tal religião, ou como você pensa que deve ser, né? Não, não é por aí. Isso, inclusive, gerou uma discussão minha com um padre, né, quando eu fui batizar o meu primeiro filho, que o padre olhou para mim e disse, tá, mas você faz parte da nossa igreja? Porque eu nunca te vi aqui nas missas. E eu sempre fui católico, apostólico, não praticante, né? Então eu disse para o padre, seu padre, assim, que eu saiba, Jesus e Deus estão em todo lugar. Isso eu já falei naquela época, que eu não era nem espírita, nem sabia que o espiritismo existia. Que eu saiba, eles estão em todo lugar. Eu não preciso vir na igreja para rezar, eu posso rezar na minha casa. Aí tá, mas você tem o quê? Você faz o quê da vida? A gente tem um salão de baile, tem um mercado e tal. Pois é, diz ele. Você já pensou se todo mundo que resolver de dançar uma música, botar uma vitrolinha na própria casa e resolver dançar na própria casa? Já. Cada um vai poder dançar na própria casa, o que tem de mais? Eu disse, mas o senhor está comparando um salão de baile com a igreja? É um negócio? O senhor quer dizer isso? Daí ele desconversou, né, e ele entendeu que nós dois não íamos nos entender, né? Nós não ia chegar em lugar nenhum. Mas tipo assim, pode, por que não pode? Qual é o problema, né? Então, são questões de hábitos, são dogmas que a gente cria e que a gente não pode, parece que não pode, né, quebrar, né? Mas é livre, a gente pode rezar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Basta, né, querer. Então, vamos seguir aqui, senão nós vamos extrapolar o horário. O aspecto religioso trata das consequências morais do comportamento humano, né? Então, essa parte moral que a gente comentou já antes, né? E esse comportamento, essas questões morais, elas são definidas pelo uso do livre-arbítrio e governado pela lei da causa e efeito. Então, nós vamos, no decorrer da nossa vida, usando sempre o nosso livre-arbítrio até o dia que não precisarmos mais utilizar ele, e cada vez que nós usamos, né, cada vez que nós fazemos uma escolha, num sentido, nós vamos fazendo as causas, né, criando as causas com essa escolha, e essas causas vão ter efeito. Então, se essas causas, né, se esse uso foi um uso bom, foi um uso benéfico, né, o efeito será um efeito bom, será um efeito benéfico. E se nós utilizarmos esse nosso livre-arbítrio de forma equivocada, né, nós teremos as consequências que também não serão consequências boas, que também serão, de repente, consequências equivocadas lá para frente, que teremos que corrigir. Dúvidas? Tranquilo, para mim. Não, nenhuma. Então tá, seguimos.
Encontramos proposições para a aplicação da moral espírita na análise que Allan Kardec faz da conduta da pessoa de bem, apresentando didaticamente a ética que decorre dos ensinamentos espíritas. Então, se a gente aplicar o que aprende nos ensinamentos espíritas, né, que são os ensinamentos, na verdade, da conduta de Jesus Cristo. Então, a partir daí nós temos a ética nesses ensinamentos e com isso nós temos uma pessoa de bem. Então, vale a pena meditar e perceber os caminhos possíveis de uma conduta equilibrada e sábia que o mestre sintetiza nessa frase: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. E como a gente consegue chegar mais próximo disso aqui, porque nós nem sempre vamos saber o que é justo, o que é amor e o que é caridade, porque muitas vezes a nossa interpretação não vai estar tão privilegiada a ponto de compreender. Nós vamos ter que sempre pensar, quando nós chegarmos nessa dúvida, né, do que é o certo, pensar o que eu gostaria que o outro fizesse para mim se eu estivesse nessa situação, né? Então, como eu vou agir agora? De que forma que eu vou fazer, né? Quais são as possíveis escolhas que eu tenho e como eu gostaria que o outro se portasse, né, nessa situação que eu estou agora tendo que escolher para os outros, né? Então a gente consegue se aproximar o máximo possível disso aqui, dessas 3 leis aqui, que na verdade não são 3, né? É uma só, lei de justiça, amor e caridade é uma lei só, né? Que a gente vai ver bem esmiuçadinho mais para frente. Tendo como referência essa orientação, o Espírito Emmanuel elucida. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, se vocês olharem lá no WhatsApp, aquela imagem que eu passei para vocês, né? É isso aqui, ó. Ciência e filosofia estão ligados no plano terreno, tá? Então, seria a parte humana, digamos assim, né? Onde a ciência explica, a filosofia pergunta. E a religião, né, é ligada à parte divina, à parte de Deus. Então, a religião é um ângulo divino que liga ao céu, né? E acrescenta: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. Sempre vai estar evoluindo, sempre vai estar se aprimorando esse campo científico e o campo filosófico, porque todos os momentos nós temos novidades, nós temos novas situações acontecendo que precisam ser avaliadas, que precisam ser investigadas e que daí vão surgir novos posicionamentos com relação àquilo que aconteceu, né? E no aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, busca o conhecimento e a aplicação das pregações de Jesus, né? Daquilo que Jesus nos ensinou. Busca nos mostrar que precisamos tomar ele como modelo e a partir desse momento que tivermos ele como modelo e guia, né, conseguiremos então fazer essa renovação definitiva de nós mesmos, né? E aqui novamente ela relaciona então o aspecto religioso aos livros, né? Que então o aspecto religioso estaria mais concentrado no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno, que são os livros que têm então o maior volume, né, dessa parte religiosa da doutrina espírita, né? E por que o Espiritismo realça a caridade?
porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. Tendo a perfeição por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a forma pela qual adorem o Criador, eles se estendem as mãos, se entendem e se ajudam mutuamente. Então, isso aqui quer dizer que não interessa de qual ordem religiosa a pessoa pertença, de qual sexo, de qual raça, de qual país, né? Não interessa. Todos nós somos irmãos e qualquer que seja a forma, né, que esses irmãos adorem o Criador, nós somos irmãos e precisamos nos entender e nos ajudar mutuamente para conseguir juntos, né, evoluir. A questão da nossa evolução, ela é ligada à evolução do planeta. Então, muitos de nós estamos ligados, né, nesse planeta terreno. E dificilmente conseguiremos avançar a tal ponto, numa única encarnação, que já na próxima, vamos dizer assim, sairemos do planeta para um planeta superior. E com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que quanto mais tempo nós demorarmos, ou alguns de nós demorar para evoluir, mais tempo aqueles outros mais evoluídos também vão levar para evoluir, porque nós estamos todos conectados, todos ligados, né? Então, temos que ajudar, quando nós entendermos isso aqui, que temos que se ajudar mutuamente, a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Porque enquanto a gente pensar, esse problema daquela pessoa lá e ele que se vire com o problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, enquanto ele continua lá com o problema dele, eu acabo ficando preso aqui na minha situação e não consigo evoluir, não consigo sair daquele meu patamar evolutivo, porque o meu irmãozinho lá ainda está tendo problema e tipo, o nível vibratório dele é muito mais baixo do que o meu. Então, se eu juntar o nível vibratório dele, que é muito mais baixo, com o meu, que é um pouquinho mais alto, nós ainda estamos num nível vibratório baixo. E isso, essa soma de todos os níveis vibratórios acaba desencadeando a questão vibratória do planeta. Então, se o planeta tem mais seres com vibração baixa do que com vibração alta, nós ficamos presos na vibração mais baixa, ou mediana, digamos assim. E por que a fé tem que ser raciocinada? Porque uma fé sem raciocínio, é quem disse, né? Ela seria um achismo, digamos assim, né? Num termo mais popular, né? A fé, ela só é inabalável quando ela pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Então é isso que a doutrina espírita vem trazer, uma fé inabalável, uma fé raciocinada. Eles não querem, o Kardec em momento algum quis trazer um conteúdo para nós, que nós tivéssemos que engolir aquele conteúdo, aceitar aquele conteúdo daquele jeito e pronto, está acabado, né? Isso, e como acontece com muitas doutrinas, inclusive na doutrina católica, né? Que muitas vezes você recebe, principalmente quando a gente faz a catequese, né? A gente recebe aquelas questões, aqueles dogmas, né? Que a igreja nos coloca ali. E se a gente perguntar, tá, mas por que isso? Porque é assim e pronto, está acabado. A resposta normalmente seria dessa forma, né? Às vezes não é nem por maldade, digamos assim, da pessoa que está nos respondendo, que estava, né, nos instruindo naquela época, naquela situação. Às vezes é por desconhecimento mesmo, tá? Então, como estava no livro, como estava lá na catequese, era daquela forma, tinha que ser assim, e era assim, pronto, está acabado. Não tinha uma explicação, não vinha uma explicação, não vinha um relatório, um roteiro, um guia, né?
Hoje, já muitas religiões já se preocuparam com isso. Existem estudos religiosos das várias crenças, né? A gente sabe que a católica tem estudos, a evangélica tem estudos. Então, isso já mudou muito, né? Daquela época que eu fiz catequese para o que é hoje. Mas ali é um pouco mais fechado, né? Até pelo conhecimento que eles têm, não, né? Que nem eu falei, não dá para julgar, não dá para dizer que é maldade, que é querer desinformar, né? Não é isso. Não, muitas vezes é questão mesmo que a própria pessoa que está trazendo esse conteúdo para os demais, ela já é desinformada, ela não tem esse conhecimento, né? Então a gente tem um aprofundamento muito maior aqui no Espiritismo, na doutrina espírita, e isso nos permite ampliar o nosso horizonte, né, de conhecimento. Não de forma que a gente tenha que acreditar naquilo, o que justamente ele quer colocar com essa fé raciocinada é que a gente receba esse conteúdo, tudo isso que nós conversamos hoje, por exemplo, e que a gente possa fazer uma análise disso, né? Repassem esse conteúdo, analisem ele, e vejam se realmente tem coerência, se é coerente, se você concorda, se você não concorda, e amplie o teu conhecimento, né? A partir disso que você estuda, que você conheceu de novo, né? Pronto, parei de falar, parei de enrolar, porque eu acho que eu enrolo vocês mais do que eu explico, né? Eu acho que vocês, no fim das contas, muitas vezes saem mais confusas, né, comigo do que quando entraram na reunião sabiam mais do que quando estão saindo, né? Ou não é assim? Hoje para mim foi muito proveitoso. Não que os outros dias não sejam, mas às vezes é mais, às vezes é menos. Hoje para mim foi tudo proveitoso, Que bom, que bom. 100%. Eu tenho uma pergunta para fazer bem rapidinho. Pois não. Como a Andressa falou, assim, a maioria dos espíritas que eu conheço, eles vieram, que eu sei a história, né? Conheço muitos, não sei a história de todos, mas eles Uhum, vêm de outras religiões de berço. uhum. E quem nasce no berço espírita não é batizado, não faz primeira comunhão, não casa, não tem nenhum dogma desse? Olha, boa pergunta, Tânia. Na Ah, que bom! verdade, eu conheço pelo menos duas pessoas que são de berço espírita, mas assim, eu não tenho, na verdade, eu conheço por conhecer, sabe? Não conheço elas de longa data, né? Então, eu não saberia te dizer, mas a princípio não, tá? A princípio não tem batismo, realmente, tá? O Espiritismo não tem batizado, o Espiritismo não tem casamento, não tem catequese, não tem nada, nada, nada disso aí, tá? É livre dessa. Eu lembro que o Nasato, uma vez, ele comentou isso, acho que uma palestra aqui no nosso centro, que dois espíritas, duas pessoas do espiritismo se casaram e eles queriam fazer a cerimônia, né? Mas esses dois, já espíritas, eles tinham famílias que vinham de outras religiões, não sei, não lembro se eram católicas ou que religiões que eram, né? Mas então eles queriam fazer a cerimônia do casamento. Mas o espiritismo não tem o casamento. E então eles chamaram o Nasato, na época, para fazer essa celebração, né? E daí, claro, ele foi lá com um conteúdo como se fosse uma missa e fez, mas não nesse sentido de aceita esse, aceita aquele, né, e tal, não tem esse dogmatismo, né, essa padronização como tem nas outras igrejas, né? Ele, na verdade, ele foi lá mais para fazer uma missa, para rezar, para falar um pouco de Deus, de Jesus e tal, né? Não como para fazer a união como propriamente dita, né? Isso para, digamos assim, não pelos noivos, mas pelas famílias dos noivos que, né, precisavam daquele culto para consumar, digamos assim, o casamento, né?
Muito legal. Obrigada. Uhum, tranquilo. Andressa, ficou alguma coisa também? Não, não, tranquilo. E com relação a esse negócio do batismo, coisa, eu, por exemplo, os meus dois filhos, eles nasceram, eu e o Ricardo, nossa família, a gente já estava no, né, participando do espiritismo. E Uhum, nenhum dos dois eu batizei na igreja, né? A gente não, já não frequentava mais, mas uhum, eu fiz uma cerimônia em casa, assim. Peguei né, uma oração, assim, mas eu mesma bolei tipo um script, assim, um pouco mais espírita, e uhum. uma oração, e chamei, assim, um casal para ser tipo, os padrinhos, mas eu fiz em casa, assim, como sabe aquele batizado que se faz em casa também, Uhum, né? O batismo na igreja e sempre tinha os padrinhos de casa, né? uhum. Eu fiz o tal do batismo de casa, assim, não Ah, batizei nenhum na igreja. legal, legal. Ah, que legal, Andressa. Obrigada por compartilhar. Isso é mais ou menos aquilo que a gente, que nem aconteceu com esse casal, né? Na verdade, a gente já é meio condicionado, né? E a gente precisa fazer algo nesse sentido, meio que para é mais para a sociedade, né? Mais para os amigos, para os parentes, do que para a gente mesmo, né? A gente tem um entendimento diferente que não há essa necessidade, né? Mas muitas vezes as outras pessoas não têm esse entendimento e não conseguem lidar com aquilo direito, né? Então, é uma forma, vamos dizer assim, de da gente ir criando condições para ir fazendo uma transição, né? Aos poucos, né? Talvez lá na frente a coisa já seja mais tranquila nesse sentido, né? Mas eu acho que E nós... se tu for pensar assim, eu acho que um certo tipo, não uma cerimônia, mas eu acho que é uma coisa bonita, assim, sabe? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tu ter alguém que né, tipo os padrinhos, alguém mais próximo, né, que a gente, pelo menos, né, na católica, a gente acredita que seria o segundo os pais, né? Se Uhum. acontecesse alguma coisa com os pais, os padrinhos que são os responsáveis, né? E eu acho assim, eu acho que é bonito. Eu, pelo menos, eu ainda acho bonito, Sim. né? Não, Tipo, sem Não dúvida. é? uma cerimônia de casamento também, né? Talvez não com todas aquelas coisas, mas alguma coisa parece que tem que fazer, né? Eu acho que é Faz. porque a gente já vem doutrinado pelas nossas religiões a fazermos isso. Mas eu concordo contigo que se eu achar alguém para casar de novo, eu gostaria sim de fazer uma celebração da nossa união. Não Uhum. com aquele monte de. Nossa, nem vou falar a palavra que eu ia falar. Né, sabe, mas celebrar É. como é que eu vou dizer, oficialmente a união, ou batizar, ou o nascimento, digamos, de uma criança, eu também acho que talvez, até porque está muito incutido na gente, mas que teria que celebrar de alguma forma. E Mas achei lindo o que tu fez, Andressa. Pena que eu não quero mais filhos. bacana a tua colocação, Tânia, porque assim, celebrar é diferente de cerimônia, né? Não seria eu fazer uma cerimônia de casamento, seria Não, nada de celebrar o casamento. cerimônia, só celebração. Aí Vamos é usar que o teu salão. sim, ah, tá. Tudo bem, não tem Não problema, isso a precisa gente ser dá de um jeito. graça. Ai, ai, ai. Isso é o de menos. Ou me ajudem aí a desencalhar, ó, a festa garantida. Do Corona passado. Ai, ai. Não, mas é legal nesse sentido, né? É legal. E que nem uma coisa interessante que a Andressa colocou, a questão dos padrinhos, que eles deveriam, né, de ser, né, os segundos pais, né? Tipo, acontece alguma coisa para os pais naturais, né? Os padrinhos deveriam de estar ali para dar suporte para essas crianças. O que hoje em dia, infelizmente, na maioria das vezes a gente acaba vendo, né, que os padrinhos são escolhidos pela possibilidade financeira que eles têm, né, que as pessoas acabam muitas vezes colocando padrinhos porque aquele padrinho vai dar mais presente para o meu filho. E nem interessa se o padrinho vem na festa, o importante é que ele manda o presente, né? Sim. Aí vem todas aquelas desvirtuações, né, que tem no nosso meio. Mas é isso então que nós tínhamos para hoje. E acho que podemos parar por aí, se vocês
Se para você está tudo ok, ou ficou mais alguma dúvida, teria mais algum comentário? Deu, né? Deu, A gente né? podia falar mais umas 3 horas, mas Dá, deu. né? Esse assunto dá pano para manga. E quando a gente pega um gancho, dá para ir conversando até dizer chega, né? Legal. Então tá, então vamos seguir aquele nosso dogma, né, de sempre, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, porque assim a gente se conecta melhor com Jesus e com Deus. E vamos agradecer por essa oportunidade bacana de estarmos aqui novamente, agradecer pela oportunidade que tivemos de estudar, de conversar, trocar informações, trocar conhecimentos a respeito desses assuntos tão importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Agradecer o nosso mentor pelo acompanhamento que nos dá, agradecer os mentores das casas que nos acompanham onde estamos estudando, agradecer por todas essas possibilidades que temos de estarmos juntos, mesmo estando longe, de estarmos conectados, de estarmos interagindo, trocando informações, evoluindo. E com todo esse agradecimento em mente, com toda essa energia boa concentrada em nós, vamos aproveitar para humildemente pedir para esses nossos irmãos que nos acompanham, que nos auxiliem a também auxiliar aqueles irmãos inscritos nos livros de orações das casas, para que possam ser atendidos. Aos tantos irmãos que desencarnaram e que sofrem com a pandemia ou com outras doenças, que possam também ser atendidos, que possam ser aliviados, que possam ser encaminhados da melhor forma, dentro do merecimento de cada um e conforme nossas possibilidades de auxílio. Que todos eles recebam, de alguma forma, a energia, o amparo, que possa facilitar um pouco mais o entendimento e a aceitação da situação atual para eles. Também pedimos que os irmãos espirituais nos auxiliem a energizar, a fluidificar a água que está em nosso ambiente, para que ela traga consigo o remédio propício para cada um que esteja em nosso lar, para que cada um de nós receba o remédio necessário, o remédio bom para a sua purificação, para seu melhoramento, para seu esclarecimento. E que assim seja. Que assim seja.